Paz de Deus, irmã e irmão. Hoje eu estou vindo aqui falar a respeito de um assunto ele chega a ser polêmico no mundo evangélico e para pessoas fora desse mundo também, que já ouviu falar, existem muitos incrédulos, muitos desconfiam, muitos creem e outros creem errado, que é a respeito do falar em línguas. Uns falam falar em línguas, outros falam falar em línguas estranhas. E um dia desses, irmãos, um irmão mandou um e-mail para mim perguntando a respeito desse fenômeno, né? Ele já está na igreja já há algum tempo. Ele ouve falar selado com a promessa, com evidência em línguas, né? Ele estava associando o falar em línguas com a promessa de Deus, a promessa de Jesus Cristo de salvação, né? O que não tem a ver uma coisa com a outra, né, irmãos? A promessa de Jesus Cristo, ela é a da salvação das nossas almas através da nossa crença e aceitação do Evangelho, né? Então, todo aquele que creu, que ouviu, creu no Evangelho e aceitou e quer andar dentro desse caminho, esse tem a promessa da salvação. Porque crê, até os demônios creem e tremem, como diz a palavra de Deus, né, irmãos? Mas precisamos crer, aceitar em nosso coração e aceitar como nosso modelo de vida. Aceitar Jesus Cristo como nosso mestre e seguir ele. Isso é a promessa de Jesus Cristo. E a linguagem, irmãos, é uma manifestação do Espírito Santo. E dentro da igreja, a princípio, eu falo segundo experiências, irmão. Não é só conhecimento, é experiência mesmo. Já na minha infância, eu via a manifestação de dois fenômenos no meio da nossa irmandade, das crianças, que era a virtude e a promessa. E naquele tempo as pessoas não tinham dúvida em relação a isso. Porque o que era a virtude? E o que era a promessa? Irmãos, a virtude era o primeiro contato com o Espírito Santo. A pessoa nasce e cresce e é acostumado com muitas emoções, né? Ele recebe muitos estímulos e cada estímulo tem uma reação, reage com uma emoção, né? Mas a pessoa ainda não teve assim aquele contato com o Espírito Santo, né? Ele não foi estimulado ainda pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito. E quando isso começa a acontecer, o Senhor chega de forma branda e suave para não assustar, né, irmãos? E nas primeiras manifestações do Espírito Santo, que nós começamos a perceber, vem uma alegria diferente. Diferente de todos os sentimentos que você já teve. Vem uma alegria e um sentimento assim, que é novo para você. Então as pessoas vão às lágrimas, irmão. Mas não é uma lágrima de tristeza, é uma lágrima. E também não é. Tem gente que chora de tristeza e chora de alegria, né? Mas é um chorar, irmãos. É uma alegria diferente. É um sentimento diferente. E aí nós conhecemos isso como a virtude do Espírito Santo. Mas, na verdade, são os primeiros contatos, irmão, com a presença do Espírito Santo. Você já está recebendo ali o Espírito Santo, aí vem essa alegria.
E geralmente você vê essa manifestação nas crianças que são puras e são sinceras, irmãos. Elas não tentam, elas a maioria, né? Elas são puras, né, no seu sentimento, elas não fingem tanto como a gente vê às vezes em adultos isso. Mais à frente, irmãos, você sentindo já os primeiros contatos com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem assim de uma forma muito forte e definitiva, você vai falar em línguas. Todos vão acontecer isso, irmãos. Na minha forma de entender, todo aquele que sentiu o Espírito Santo de forma extremamente forte, ele vai falar em línguas. Isso pode acontecer dormindo, pode ser acontecer no culto, pode ser acontecer em qualquer lugar. Se o Espírito Santo vier sobre você de uma forma muito forte, aí alguém vai perguntar, mas o que acontece? Você alcança do céu um novo idioma? Irmão, lá em Pentecostes aconteceu um fenômeno assim muito interessante, que quando veio sobre todos os apóstolos o Espírito Santo de uma forma muito forte, eles falavam em línguas. E eles pregavam em línguas. E os judeus que estavam, na época, por conta das festas de Pentecostes, vinha judeu de tudo quanto é de nacionalidade, né? Porque eles vinham de outros países. Então eles vinham com o dialeto deles era diferente, a língua, o idioma deles era diferente. Mas ali, irmãos, sob o efeito forte do Espírito Santo, os apóstolos falavam numa linguagem espiritual. E aquelas pessoas recebiam a mensagem sem perceber no idioma deles. Eles estavam entendendo o que estava acontecendo, mas era um fenômeno espiritual. As pessoas tentam explicar, irmãos, tentam dizer que eles receberam vários idiomas, né? Receberam vários idiomas e, portanto, falavam no idioma das pessoas. Eu não vou dizer que seja impossível isso, mas eram poucos apóstolos, né? E uma infinidade de pessoas lá, né? Nós não estamos falando aqui do evento de Pentecostes, né, não? Nós estamos aqui para falar a respeito do dom de falar em línguas. Aí você recebe do alto do céu uma nova linguagem? Não, irmãos. Você recebe é o Espírito Santo. E aí você é tomado assim de tal forma de uma emoção que você jamais conheceu na tua vida, e você começa a glorificar a Deus, mas glorificar a Deus de uma forma tão rápida, que o teu idioma não tem a capacidade de expressar o que você está sentindo. Não cabe em você. O que você está sentindo não cabe. Ele explode da tua boca para fora e você fala numa linguagem assim indecifrável, intraduzível, irmãos. Por quê? Porque as palavras se atropelam. Isso que é muito importante entender. As palavras, elas se atropelam. E cria-se novas palavras, irmão. E pode ser, você pode falar horas atropelando palavras, sentindo a presença do Espírito Santo e glorificando a Deus e louvando a Deus, e pode ser até cantando em linguagem, né? Mas na verdade, irmão, você não está falando a língua dos anjos. Possa ser que os anjos têm tanta presença do Espírito, né, que eles falam dessa forma. E pode ser realmente que é assim que os anjos falam, né, irmãos? O Senhor não deu esse entendimento ainda de dizer é assim que os anjos falam. Mas o que eu estou falando aqui, irmãos, eu creio que o Senhor me deu a luz do céu para entender, mesmo porque eu sempre fui extremamente questionador. Eu não recebo do homem aquilo que eu sei, mas eu recebo de Deus. Essa é a minha fé.
Eu ouço o que o homem diz, eu estudo o que o homem escreve, né? Inclusive, esse falar em línguas, ele está sendo estudado, irmãos, pela ciência, né? Existe até, eu vou ler aqui para os irmãos, ó, eles chamam de glossolalia. Olha aqui o que fala já a ciência. A glossolalia religiosa é o nome pelo qual algumas denominações pentecostais e correntes religiosas, como a renovação carismática católica, denominam a capacidade de reproduzir o fenômeno conhecido por dons de línguas, descrito no segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos, embora no referido livro o fenômeno seja explicado não como a fala de uma língua estrangeira pelos apóstolos, mas sim o fato de os estrangeiros presentes em Jerusalém entenderem em seu próprio idioma o que eles diziam, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, isso eu estou lendo aqui na Wikipédia hoje, mas eu não precisei ler. Inclusive também eu estava vendo um vídeo, foi ontem que esse vídeo chegou a mim, um vídeo de um professor, eu acho que ele é rabino. Ele é judeu, ele estava numa escola de judeu messiânico explicando e informando ao povo que o falar em línguas é antigo já no meio do povo judeu. Inclusive, existem rabinos que ficam horas e horas cantando em linguagem, louvando e glorificando a Deus. Então, dentre eles, é um fenômeno antigo, irmãos. Eles chamam também de língua estática, né? Então, a ciência já está estudando esse fenômeno e já está indo por um caminho que está chegando à verdade. Mas eu não precisei estudar isso na ciência e nem aprendi com o rabino, irmãos, que isso daí, o falar em línguas, ele é um manifestar do Espírito Santo em nós, e o que nós falamos não é uma linguagem para ser interpretada como muitos querem, e você coloque aí no Google o tradutor e você vai traduzir a linguagem do Espírito? Jamais, irmãos. Porque quando você recebe o Espírito Santo de Deus em você, você louva e você glorifica a Deus, irmãos. Às vezes, irmão, já aconteceu, eu tento me conter, às vezes eu estou enviando uma mensagem da palavra aqui nos vídeos, e eu sinto a presença do Espírito Santo tão forte que eu tenho que me conter, irmãos, para não ficar manifestando em linguagem, né? Mas então a gente segura. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos com toda certeza. Por experiência de vida, já ouvi muita gente se manifestar. Existe o espírito da imitação na igreja, irmão, de pessoas que não estão recebendo o Espírito Santo e começam a repetir palavras conhecidas como calamanaia, ialamanaia, irialamanaia. Isso daí é um desejo muito forte de falar em línguas, e na carnalidade, irmãos, na fraqueza carnal, começam a imitar. E existe também o espírito da imitação que ouve e repete. Mas o falar em línguas, irmãos, ele é genuíno. Isso daí, quem tem, sabe que tem, e sabe quando está sentindo, porque você não fala em línguas de qualquer jeito, você só fala quando o Espírito Santo ele te visita de uma forma muito forte. E é uma experiência maravilhosa, irmãos. Eu nasci já no mundo cristão. Meus pais já eram da congregação cristã e já militavam na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, já na evangelização, na pregação da palavra e na manifestação de vários dons. E eu presenciei muito falar em línguas, mas eu, muito questionador, muito duvidando muito das coisas, às vezes eu cria. Quando eu era criança, eu tinha experiência com o Espírito Santo muito forte. Mas eu fui crescendo, conhecendo a vida, conhecendo o mundo, conhecendo a ciência, e fui começando a duvidar.
A ciência tem esse efeito sobre nós. A gente começa a achar que entende alguma coisa da vida e começa a duvidar dos movimentos espirituais. E aí a gente paga um preço, irmão. Você duvida, então você vai pagar o preço. O Espírito Santo vai se ausentar de você porque a dúvida entrou no teu coração. Vai pagar esse preço, irmão, não tem como. Eu paguei o preço durante um tempo. Tanto que eu me casei, irmãos, sem ainda ter a manifestação. A virtude, muitas vezes, o Espírito Santo chegava próximo de mim, eu sentia a virtude desde criança. Vi meu irmão sendo selado, vi outro irmão sendo selado, né? Meus pais falando em língua e eu não era selado. Me casei. Primeiro eu vi meu filho, irmãos, na idade de 14 anos, ou 13, 14 anos, ser selado com o Espírito Santo. Ele estava no quarto, ele lia muito a Bíblia, ele orava muito. E eu passei A minha esposa me chamou assim, a porta do quarto dele fechada, e ela estava ouvindo, o que é isso? Eu botei o ouvido na porta e reconheci o fenômeno. Meu filho estava lá dentro, orando e manifestando em linguagem. Aquilo me deu um sentimento de alegria e, ao mesmo tempo, um sentimento estranho de por que ele na minha frente, né? Mas eu repreendi esse sentimento e continuei com o sentimento de alegria. Expliquei para minha esposa e segui uma vida, irmão. Mais à frente foi a minha filha. E hoje ela é casada, mas antes do casamento dela, ela foi selada também. O Espírito Santo chegou nela de tal forma que ela falava em línguas. E eu, irmãos, um dia, já estava por volta dos 30 e poucos anos. Estava em casa, meus irmãos chegaram de São Paulo, estavam me visitando aqui em casa, e nós estávamos já de madrugada conversando sobre tudo, irmãos. Eu vou falar para a Nanda, a gente não estava falando sobre assuntos espirituais, estávamos falando sobre a família, sobre a nossa infância, e é claro, né? Infância de crente, família de crente, vai falar sobre assuntos de crente, mas não era assim, nós não estávamos assim aquela comunhão, né? Falando de testemunho, não, falando sobre nossa vida. Mas eu me dei conta que já era mais ou menos umas 2 horas da manhã, 2 e pouco, e senti no coração, assim, de orar. E falei para meus irmãos, nós estamos aqui já de madrugada, vamos clamar a Deus, vamos buscar o Senhor de madrugada, né? Porque buscar de madrugada, a gente sempre ouviu falar, né, que buscar de madrugada é bom. Nós então vamos orar e clamar a Deus mesmo, sem pressa de parar na oração, vamos só ajoelhar e ficar clamando, eu falei para eles. Eles aceitaram, meus dois irmãos, o Marcos e o Sérgio. E nós botamos o joelho no chão e começamos a clamar a Deus. Começamos a clamar e glorificar e aclamar. Irmão, num determinado momento, eu senti algo diferente. E eu coloquei as mãos para o alto e falei, Senhor, seja feito a tua vontade na minha vida. Falei isso com tanta fé e com tanta sinceridade. O Espírito Santo veio sobre mim. Ah, irmãos, é como essa imagem que está aqui no fundo que eu coloquei. O Espírito Santo veio sobre mim com tanta intensidade, com tanta força. E eu vou falar para os irmãos. É como se você estivesse doente e viesse aquela ânsia de vômito assim que você não consegue reter. É uma comparação assim meio estranha, irmãos, mas é a verdade. Explodiu aqui na minha garganta, explodiu, e comecei a falar palavras assim que eu nunca tinha falado na minha vida. Bendito é o nome santo do Senhor. E, irmãos, saía sem parar. E não era um idioma, porque eu não falava nada que sim podia entender. Mas não parava mais. Bendito é o nome santo do Senhor. Isso foi durante muito tempo. E depois, no dia seguinte, depois nunca parou mais.
Mas foi isso. O Espírito Santo veio de tal forma que eu comecei a glorificar. Demorou muito para entender, irmãos, esse fenômeno. Eu confesso para os irmãos que faz pouco tempo que realmente veio a luz do Senhor sobre isso, porque até minha esposa, irmão, ela não sentiu isso ainda, e às vezes ela questiona isso, né? Como eu já questionei um dia, e como tem muitos aí que vão questionar, né? Mas essa experiência é única, é única. A ciência dá esse nome, né, irmãos? Eu vou até ler aqui novamente, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não está aqui. É, mas é um fenômeno que a ciência. Aqui, ó. Glossolalia. Glossolalia, está escrito aqui, ou língua estática. A ciência está explicando assim. Para aqueles que estão já estudando muito a ciência e que entrou a incredulidade, eu tenho uma preocupação contigo, porque eu já fui muito questionador também, então eu me preocupo contigo. Por isso que eu estou fazendo questão de dar esses nomes aqui para você pesquisar. Glossolalia ou língua estática. Procura, a ciência vai te ajudar a entender que esse fenômeno existe, irmão. Mas aquele que tem fé não precisa da ciência, não precisa de nada, não. Um dia o Senhor vai te visitar de tal forma que vai sair da tua boca uma linguagem nova. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, fique com essa mensagem e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos baste sempre em todas as nossas fraquezas e necessidades e que o nome de Deus possa ser glorificado na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas palavras. Fiquem todos na santa paz de Deus e Deus seja louvado. Amém.